dos assuntos importantes do noticiário hoje é a questão das tarifas sobre as importações de aço e alumínio lá nos Estados Unidos. Elas começam a valer a partir de hoje. Só que o governo brasileiro ainda não se manifestou sobre esse tema. Hoje, inclusive, o ministro Fernando Haddad se reúne com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. E há muita expectativa, em torno dessa reunião para a gente saber que tipo de posicionamento pode sair daí. Marília Ribeiro está de volta aqui com a gente e traz mais informações a respeito desse assunto, um dos principais dessa quarta-feira. Pois não, Marília? Pois é, Nonato, esse assunto, que vem tomando de conta desde o início do mandato de Donald Trump lá nos Estados Unidos a respeito dessa taxação. E a gente vem acompanhando na nossa programação que ela começou a valer a partir desta quarta-feira. Até o momento, o governo brasileiro ainda não se posicionou a respeito dessa imposição dessas taxas colocadas pelo governo americano. Mas é importante a gente trazer aqui, que o Brasil ele é o maior segundo fornecedor do produto para os Estados Unidos. Isso de acordo com dados do Departamento de Comércio norte-americano. Apenas em 2024 foram exportados ao todo 4,1 milhões de toneladas desse produto para os Estados Unidos. Outro ponto que vale a gente destacar aqui é a viagem que o presidente Lula fez ontem lá para Minas Gerais. Ele estava acompanhado do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele foi para Minas Gerais para poder participar de uma cerimônia de ampliação de produção de aço no Brasil, que vai contar com investimentos do governo federal no valor de 3 bilhões de reais em crédito financeiro em 2025 e 2026. E como você disse no início da nossa conversa, Nonato, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com Marco Polo Melo Lopes, que é o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Vale também a gente voltar a destacar aqui, que o governo brasileiro ainda não se manifestou a respeito dessa taxação. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer nesta reunião de logo mais às 9h30 da manhã no Ministério da Fazenda. Nós estamos com a equipe lá no Ministério. Nós estamos com a nossa repórter Aline Becht, que vai acompanhar essa reunião e qualquer novidade, manifestação a respeito, a gente vai voltar aqui na programação. Vale só um ponto aqui de destaque. Ontem, Nonato, nós entramos em contato com o MDIC, que é o ministério que é chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e eles disseram que até esta terça-feira não iriam se manifestar. Então, a expectativa é que venha algum anúncio, alguma manifestação a respeito dessa taxação de 25% no aço e no alumínio brasileiro que foi colocado pelo governo americano, Nonato. Tá combinado, então. Marília Ribeiro trazendo essas informações de Brasília. Volta daqui a pouquinho. Muito obrigado, Marília. A gente convida agora para a conversa o Cristiano Beraldo e também a Deise Ciocari, nossos analistas e comentaristas de hoje. Beraldo, vou começar contigo. Há pouco a gente falava aqui que a resposta do Brasil, se é que há uma necessidade de reciprocidade, ela tem que ser muito estratégica e muito bem pensada, para você não ter uma escalada em torno de uma discussão com o governo norte-americano, um parceiro que continua sendo importante, ainda que as medidas do Trump sejam contestadas por muita gente. Não, Beraldo, o que você pensa? Pois é, tudo que ela não será e não tem sido até agora, Nonata. A gente viu declarações do presidente da República se colocando ali, esbravejando, falando que tem que ser tratado com respeito, isso e aquilo, que obviamente é para gerar corte para a rede social dentro dessa estratégia de comunicação para reverter o mau desempenho, a má avaliação do governo junto à população. Mas o fato concreto, Nonato, é que nós temos que pesar o quanto o Brasil representa para os Estados Unidos e quanto os Estados Unidos representa para o Brasil nesse comércio internacional, para a gente entender quem é forte e quem é fraco nessa negociação. O Brasil exporta, participa das importações norte-americanas com apenas 1%. Entretanto, os Estados Unidos para o Brasil representa 15% ou quase 15% das nossas exportações. Então, obviamente, nós estamos numa posição mais fraca e, em razão disso, teríamos que ser extremamente estratégicos para lidar com essa situação e encontrar alternativas.
Mas a gente não vê isso. As bravatas que o governo brasileiro vem fazendo vão empurrar o Brasil cada vez mais para o colo da China, o que não atende aos melhores interesses nacionais. Nós ficamos cada vez mais dependentes de um único país, nós não diversificamos a nossa matriz de exportação e, com isso, continuamos fracos no cenário internacional. Em qualquer mesa que o Brasil sente para negociar, o Brasil sempre entrará de cabeça baixa, olhando para o chão, na posição mais fraca da negociação. Pois é, Beraldo, e ainda indo nessa linha do que você está falando, né, já surgiram discussões sobre possíveis medidas de retaliação por parte do governo brasileiro, que, como você falou, aí estava um pouquinho com a cabeça quente, mas especialmente nos setores de açúcar e etanol. Então, essa imposição de tarifas adicionais sobre produtos norte-americanos, como o açúcar e o etanol, ela pode ser vista como uma resposta proporcional às medidas dos Estados Unidos, mas ela é crucial para avaliar se essas ações elas vão beneficiar ou prejudicar a economia brasileira. Então, por exemplo, aumentar tarifas sobre o etanol dos Estados Unidos vai encarecer o produto no mercado interno. Isso vai afetar consumidores, vai afetar setores dependentes desse insumo. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de açúcar e etanol, mas o mercado americano, ele representa uma parcela bem significativa das exportações brasileiras desses produtos. Então, retaliar ou fazer esses discursos mais inflamados, mas principalmente retaliar com tarifas, pode levar os Estados Unidos, inclusive, a buscar outros fornecedores, né? Fornecedores alternativos, e isso vai reduzir a participação brasileira nesse mercado e vai impactar negativamente a balança comercial. Então, antes de implementar medidas de retaliação ou de ir para esses discursos mais inflamados, é essencial que o Brasil intensifique o diálogo, intensifique a diplomacia com os Estados Unidos, buscando soluções negociadas que evitem prejuízos mútuos. A diplomacia econômica, nesse momento, ela pode ser uma ferramenta mais do que eficaz para resolver essas disputas comerciais sem recorrer a ações que possam agravar a situação.